Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje aqui comigo está o pesquisador científico Joaquim Adelino de Azevedo Filho, especialista em botânica e agronomia, com vasta experiência na pesquisa e desenvolvimento de práticas sustentáveis para o cultivo da macaúba no Brasil. Com uma carreira dedicada à promoção da agricultura sustentável, Azevedo é conhecido por seu trabalho inovador na transição do extrativismo para sistemas agrícolas e mais eficientes e ambientalmente responsáveis. Sua contribuição tem sido crucial para oferecer novas oportunidades econômicas para os pequenos produtores rurais, transformando a macaúba em uma cultura de grande potencial industrial e social. Obrigado por aceitar nosso convite, meu querido amigo Joaquim Adelino Azevedo Filho. Seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade aí e gostaria já de deixar aqui um abraço aos seus ouvintes aí. Muito obrigado, Joaquim. Estamos aqui esperançosos e ansiosos para poder receber um pouco dos seus conhecimentos aí, especificamente sobre a macaúba hoje. Vamos falar bastante sobre macaúba. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Joaquim, como que você descreve a evolução do cultivo da macaúba no Brasil? Olha, o cultivo da macaúba em termos comerciais ou com perspectiva de comercial é bem recente. Tá. Mas ela já foi cultivada e espalhada pelo Brasil, primeiro pelos indígenas, né, que verificaram que era uma boa fonte de alimento e à medida que eles iam caminhando em suas aldeias, né, eles iam levando a macaúba aí para o Brasil, principalmente o Brasil Central. E também, não um passado muito recente, mas ela também foi muito utilizada pelos pequenos agricultores, seja pelo poder alimentício ou pela aplicação dos seus óleos aí para fazer o sabão caseiro, para fazer os cosméticos, né? Que a gente ouve as histórias aí do uso do sabão da macaúba para lavar o cabelo. Entre as mulheres isso aí era fantástico, como diz elas, né? Na época que não existia nenhum tipo de shampoo, o sabão da macaúba salvava elas de um bom visual aí, né? Bacana. E então ela sempre teve essa ligação, né, com a agricultura de subsistência. Quem conhecia o seu valor estava sempre tinha ela por perto. Tá. E então o seu cultivo também houve no passado uma exploração maior, né? Primeiro assim relato que a gente ouve de uma exploração maior foi para tirar o seu óleo para fazer a iluminação de Ouro Preto, né? Que na época era uma cidade importante, então a iluminação de Ouro Preto era feita com óleo de macaúba.
Nos candeeiros que E eles tinham. isso, dos candeeiros, sabe? E o, até 1980, por aí, ainda existiam bastante fábricas de sabão que utilizavam o óleo da macaúba, né, a nível comercial. Tá. Mas com o aparecimento de outros óleos com um valor menor, né, como foi o óleo de soja, né, Uhum. acabou acabando com essa indústria aí do sabão de macaúba. Sabor local. Ô Joaquim, quais são os principais benefícios da transição do extrativismo para a cultura sustentável da macaúba? Olha, Nelson, o extrativismo, ele é uma atividade que nunca vai deixar de existir, né? Tá. Porque ele é uma oportunidade para quem não tem terra utilizar dos benefícios da macaúba, né? Seja para o consumo próprio, seja para a geração de renda. Mas ele tende a escassear à medida que as pessoas têm outras oportunidades de emprego. E com isso, o extrativismo, entre aspas, é uma atividade independente, né? Sim. A pessoa trabalha por conta, ele vai lá, extrai e depois vende o produto, né? Mas então as pessoas hoje têm outras oportunidades de trabalho, então ele está sendo cada vez mais reduzido e principalmente porque às vezes o produto também não tem o seu devido valor, né? Agregado que compita, né? Com a outra oportunidade que ele tem de renda. Tá. Mas no caso da macaúba, ainda né, nós temos aí alguns exemplos que ainda já foram mais importantes no passado, mas hoje ainda existe ainda, né? No norte de Minas, onde o pessoal faz a coleta extrativista e depois produz o sabão e também o óleo para comércio. E no Nordeste existe a tradição de se comer o fruto da macaúba in natura. Ah, é? Então lá também o pessoal faz a coleta e vende esses frutos na beira das rodovias ou vai para o Ceasa. É um comércio bem interessante ainda. E também na região do Pantanal, onde é feita a farinha da macaúba, né? Da polpa da macaúba, que também tem um comércio significativo. E recentemente, da merenda escolar, também vai haver a compra, aí no caso da amêndoa da macaúba, pela merenda escolar, principalmente em regiões que já têm o costume de consumir amêndoa para fazer uma bebida, vamos falar, um leite de macaúba, né? É. Igual existe o leite de coco e existe o leite da macaúba. Ô Joaquim, eu sei que a macaúba ela possui um vasto potencial industrial. Além do sabão e do óleo, quais são os principais produtos derivados dessa palmeira? Sem dúvida, seria o óleo, né? O Tanto o óleo, tá? óleo da polpa quanto o óleo da amêndoa, que tem características e aplicações diferentes, né? Que pode, né? O óleo da polpa, um óleo rico em ácido oleico, então muito bom para alimentação e também para aplicação em biocombustíveis. E o óleo da polpa, que seria um óleo muito mais cadeias mais curtas, ou da amêndoa, Hum. cadeias mais curtas, e que seria utilizado para cosméticos, mas também para alimentação, principalmente desses recheios de bolacha, essas coisas assim, que precisa de uma gordura mais saturada. Joaquim, esses Além óleos têm disso, duas cores, não tem esses óleos? ah, Eles têm duas cores, né? Tipo assim, o da polpa ele tem uma coloração isso, o óleo da polpa, né, normalmente varia
de acordo com os carotenoides do fruto, Ah, ele pode variar de um amarelo bem clarinho até um amarelo mais escuro, dependendo da quantidade de carotenoide que existe na polpa do fruto. tá. Agora, o da amêndoa sempre será branco, né? E a outra característica dele é que na temperatura mais amena ele vai solidificar, né? Tá. Porque são óleos de cadeias curtas saturadas. Bem, além dos óleos, aí a gente ainda tem outros produtos, né? Porque à medida que você extrai o óleo, você tem duas polpas, a torta da polpa e a torta da amêndoa, que tem desde a aplicação mais nobre, que seria para alimentação humana, em várias aplicações, quanto também para alimentação animal e teria também uma vasta aplicação dessas tortas para alimentação, vamos falar assim, tanto animal quanto humana. E o endocarpo, que também é uma boa porção do fruto, em torno de 20% do fruto é o endocarpo, que tem uma aplicação para fazer um carvão ativado, um biochar, ou até mesmo a queima dele como geração de energia. Que seria um produto concentrado em energia. Legal. Joaquim, eu sei que essa palmeira ela é bem alta, não é? A macaúba é uma palmeira alta. Sim, E o tronco sim, dela, se não me falha a memória, é cheio de espinhos. certo. Como que é feita a coleta disso? Os frutos, o melhor ponto de coleta, que ele está no seu estágio máximo de maturação e Hum. produção de óleo, é quando ele cai no chão. Ah, do chão, tá. Então esse ele estaria no seu máximo de, De de aproveitamento ali. qualidades. Tá. Mas ao mesmo tempo, isso para efeito de extrativismo, o pessoal cata esses frutos no chão em boa qualidade. Mas para um efeito de produção maior e coisa, Indústria, a tá. ideia é coletar o cacho inteiro. E aí esses cachos são coletados com um podão, né? E na frente, na ponta dele, com uma faca, ou tipo um instrumento cortante que Uma você vai foice. derrubar o cacho. Tá. Então é. E aí você tem né, a coleta de cachos. Tá, legal. É porque eu imaginei como é que faz pra subir nessa. Primeiro que é alto É, pra não é? caramba. E cheio de espinho, como é que chega? Não consegue, não Sim. vai subir. A macaúba, ela existe uma variabilidade enorme para a questão da altura também. Ah, tá. Mas a gente já acha plantas produtivas de 4 metros, né, no início de produção, até as plantas mais altas que a gente encontrou até nas nossas andanças por aí, seria 24 metros. Mas o normal aí, assim, a maioria delas está entre 10 e 15 metros. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Quais são as técnicas agrícolas que têm sido desenvolvidas para o cultivo sustentável da macaúba?
Ó, o mais importante técnica que se desenvolveu para que se permitisse o cultivo da macaúba Ah, foi a questão da germinação. tá. A macaúba ela tem uma dormência natural e essa dormência faz com que do cacho, né, dos frutos daquele cacho, apenas 1 a 2% germina naturalmente. E a técnica então envolveu a questão da quebra dessa dormência através de a escarificação, aplicação de hormônios e germinação em ambiente controlado. E isso fez então que a gente saísse de uma germinação de 2% para uma germinação de até 80, 90% de germinação de uma determinada planta, né? E com isso, isso permitiu então agora que a gente tenha a produção racional de mudas para um plantio comercial. Além de outros estudos também na parte de nutrição e de manejo da planta que também estão sendo estudados e validados. Mas, sem dúvida, o processo de germinação foi o principal. Principal. E de que forma que a macaúba pode contribuir para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores rurais? Olha, a macaúba é uma planta de alta produção. A gente, sem muito esforço, a gente pode produzir em torno de 20 toneladas de fruto por hectare. 20 toneladas? E Nossa. 20 toneladas. Isso é uma boa produtividade, né, que pode, em uma pequena área, você ter então um volume de produto que mantenha, né, o agricultor familiar. Mas, por outro lado, precisa de ter uma empresa que processe esse produto, Tá. porque ele tendo esse produto, ele pode até utilizar de forma caseira para alimentação animal, para extrair um pouco de óleo. Mas hoje os equipamentos que a gente tem para pequena escala não são eficientes e com isso se torna então um produto, o óleo vai ter um produto alto, né, devido ao gasto de mão de obra, equipamentos não apropriados e com isso acaba não viabilizando a extração em pequena quantidade. Mas à medida que se desenvolver um processo em maior escala, esses pequenos produtores podem ser fornecedor de fruto para essa empresa. Então é preciso ainda criar essa cadeia, né? Criar uma grande processadora que vai ter eficiência, né? E com isso viabilizar a produção da pequena escala. Porque é interessante, como você disse, a produtividade que tem em pequeno espaço é grande, Sim, né? Então é, dá para realmente, se tiver como você disse, uma indústria para processar tudo isso, dá para o pequeno produtor pensar em tirar uma parte para ele, para ele se sustentar ali e vender para os produtores, aliás, para os processadores em quantidades maiores, né? isso. E a E Nelson, rentabilidade e dela é além grande. disso, a macaúba tem uma vantagem que ela permite o cultivo de outras espécies, né? Ah, o consórcio, vocês fazem um Um consórcio. consórcio, exatamente. Perfeito. Então, o produtor não precisa ter uma área específica de produção de macaúba. Isso Ele é muito pode ter bom. a produção de macaúba consorciada com espécies alimentícias, milho, arroz, feijão, mandioca, né? Algumas espécies no começo, quando a macaúba, o início dela, ela, a macaúba é uma espécie pioneira, então ela gosta de sol, bastante sol. Então, no início, é interessante que as culturas sejam mais baixas, tipo Mais baixo que ela. um feijão, um arroz, né? E à medida que ela vai crescendo, você pode pôr um milho, uma mandioca que é mais alta, né? Ou então fazer uma linha mais espaçada, né? Que você possa cultivar essas culturas também sem prejudicar a macaúba.
e com pastagem. A única coisa que com pastagem é preciso esperar que ela atinja uma altura aí de 1,5 metro e tal, para que os animais não consumam a folha dela, que é muito apetitosa, né? Ah, é? Então, aí a partir do que ela atingir uns 2 metros de altura, o gado já não vai comer as folhas baixeiras, mas as folhas mais novas vão estar protegidas, né? Legal. Ou seja, não pode ter sombra, ela tem que ter sol. Exato. E o, Sol res- e direto o, na cabeça. e o restante vai se adequando às alturas que ela tem, você vai mudando a sua cultura embaixo. Isso. É muito interessante. E como que o clima e o solo influenciam o cultivo da macaúba? Olha, a macaúba ela é adaptada às condições de cerrado, né, que é de baixa pluviosidade e tem um período seco longo. Ela se adaptou a isso, mas ela agradece se também tiver uma situação melhor, né? Vai Claro. produzir mais também, Sim, né? sim. Claro que numa condição mais limitante ela vai sobreviver, mas não vai produzir uma quantidade maior. Então, quanto melhor a pluviosidade e a fertilidade, melhor vai ser a produtividade. Mas, assim, em termos básicos, ela, um regime de 1.200 milímetros de chuva por ano Hum, é um bom regime para ela se desenvolver. E regiões que chove menos que isso, como é o norte de Minas, ela se mantém e produz, só que ela ocupa a região mais próxima aos córregos, né, aos corpos d'água, aonde você, apesar de não ter a chuva, mas você tem a umidade que dos lençóis freáticos, né, uhum. alto, que foram abastecidos com as chuvas do, da região, né? Então, 800 milímetros, mas naquela baixada ela tem lá a condição ideal para ela. Diferente aqui da nossa região, aqui em São Paulo, que ela cresce e se desenvolve no alto da montanha, né? Porque aqui a gente tem os 1.200, 1.500 milímetros de chuva, então ela não necessita, ela ocupa todos os relevos, vamos dizer assim, Certo. da beira do rio até o topo da montanha, porque aqui não há restrição de água para ela. Legal. Qual que é o papel? Vamos falar de pesquisa agora. Qual o papel da pesquisa científica na melhoria das práticas de cultivo da macaúba? Bem, o principal papel da pesquisa hoje, eu vejo que é claro, além de desenvolver as técnicas de cultivo e coisa, mas é a procura de selecionar uma cultivar, né, para você ter uma uniformidade e ter uma produtividade satisfatória, né? Hoje, a macaúba existe muita variabilidade genética, né? Hum, E com isso, você tem hoje, se você sair por aí multiplicando o que existe na natureza sem um devido cuidado, cuidado. você vai ter uma desuniformidade muito grande na sua área de cultivo. E isso, entre aspas, para quem cultiva não é interessante. Para nós que trabalhamos com genética, a gente gosta de variabilidade porque a gente precisa dela para poder explorar, né? Mas no cultivo, é preciso ter uma certa uniformidade, tanto de produção quanto de altura, e formato de fruto e teor de fruto no óleo, né? Então, a pesquisa hoje está nessa linha de obter uma cultivar, né, de macaúba que, que traga todos esses benefícios aí para o pro produtor. Além de uma macaúba mais baixa, para poder Sim, pegar sem ter que também. usar o podão, né? A, a, a gente tem observado isso, existe variabilidade então para altura, É, e a gente tem trabalhado também agregando mais uma cultivar melhorada aí, uma cultivar de um porte menor. legal.
Joaquim, quais são os desafios enfrentados pelos pequenos produtores na transição para o cultivo da macaúba? Uma das características, a macaúba é uma planta perene, Tá. mas do plantio até a primeira produção, você tem em torno de 6 anos, 5 a 6 anos para colher os primeiros frutos. Então é preciso um incentivo o crédito, né, ou uma parceria com o produtor poder plantar, né, e esperar esse tempo, né, para você começar a ter o retorno do investimento que você fez lá no início. E não só para o pequeno agricultor, mas para todo mundo que trabalha é preciso então que haja um crédito, né? Para você poder ter esse crédito para plantar e ter um tempo de acordo para depois você começar a pagar esse financiamento, né? Então é necessário que o pequeno produtor esteja esse financiamento, né, para o plantio, para que ele possa, porque não fica, vamos dizer assim, você implantar a cultura, comprar as mudas e os insumos e preparar a área, existe um custo aí de, no mínimo, uns R$ 20.000 por hectare. A outra alternativa, a outra, vamos falar assim, contrapartida que acontece é que ela, nesses 6 anos, que antes dela começar a produzir, você pode ter outras culturas consorciadas, né? Sim. Então isso ajuda um pouco. Mas de qualquer forma, um financiamento, um crédito para o início do plantio seria um bom pontapé. E isso foi viabilizado recentemente, porque agora a Macaúba já tem o ZARC. Esse ZARC é o zoneamento agrícola da região, que tendo o ZARC, o banco pode financiar a cultura. Sem esse zoneamento, o banco não pode fazer financiamento. Joaquim, você comentou uma coisa interessante aí, entender um pouquinho e ver se a gente consegue passar isso de uma maneira mais em forma de grana, de dinheiro, para o pessoal que se Certo. interessa. Então você comentou que com 20 mil, você precisaria de pelo menos uns R$ 20.000 para você fazer uma área aí de 1 hectare, por exemplo. Certo. Sem contar com a parte de consórcio. Esses R$ 20.000 com a coleta da macaúba, quanto que renderia para o produtor? Tem-se uma ideia? Utilizando tudo isso que a macaúba oferece? Sim. Olha, a gente, claro, vai variar de produtor para produtor, mas a Claro, gente claro. fez um estudo e, tipo assim, a Macaúba iria pagar as despesas É, aos 16 anos de idade, né? Então, quando ela tivesse com 16 anos, ela teria pago todo o investimento e dali para frente ela começaria a dar lucros, vamos dizer assim, né? tá. Mas como ela é uma cultura longeva, isso aí no mínimo 50 anos a pessoa pode explorar essa cultura, né? Porque a gente, nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos que a gente tem feito e conversado com os agricultores, ela é muito fácil a gente encontrar plantas aí que a pessoa fala assim, ó, essa planta tem 100 anos, porque eu era pequeno, meu pai já falava que ela já produzia, né, há tantos anos. Então é uma cultura muito longeva. Mas de qualquer forma, esse investimento, ele, pelos cálculos gerais, assim, vai depender de cada produtor, como é que ele investiu, qual a cultivar que ele plantou, mas em termos aí seria em torno de 16 a 20 anos para você
obter pagar alguma. tudo que você investiu e começar a ter lucro, né? Então é realmente, como você dizer, long play. É, exato. Mas o quilo, vamos dizer assim, hoje da Sim. macaúba, ele está em torno de, no mercado, em torno de 50 centavos o quilo. 20, então Então, vamos fazer o cálculo, uma 20 lavoura toneladas. com 20 toneladas, assim, eu disse 20 toneladas, mas também não é na primeira colheita, né? Sim, claro, claro. Seria lá pela quarta, quinta colheita, quando a planta vai estar com 10, 12 anos, que vai É. começar a estabilizar a produção também, né? Então, aí ele teria essa produtividade de 20 toneladas por hectare. Beleza. Joaquim, quem foi o precursor da macaúba no Brasil? Você sabe me dizer? Quem que É, distribuiu isso? vamos dizer assim, a macaúba já teve, como eu disse, né, seus altos e baixos E ela lá veio de atrás, longe, né? né? É, lá atrás. De longe, é. Então, do indígena, né, que viu ela como fonte de alimento e carregava ela por onde ele caminhava, depois veio também os colonizadores, né, e os pequenos agricultores depois, né, que também os ribeirinhos que faziam o extrativismo. E agora mais recente, ou as indústrias viu na macaúba como uma alternativa interessante para produzir o biocombustível, né? Seja o combustível mais simples, né, hoje, que é o nosso biodiesel, Tá. mas as empresas já estão de olho nos combustíveis mais nobres, né, que seriam os SAFs, né, para aviação e etc. Acho que o grande combustível aí, que inclusive é um problema, é o da aviação, né? Então, o combustível da aviação, Poluente, né? Muito ele forte. e além de que a companhia, né, as empresas de aviação assumiram um compromisso de que não iriam aumentar os voos, mas sem aumentar a poluição. E aí uma maneira dela conseguir Fazer isso isso. é usando um combustível não fóssil, né? Sim. Para poder, elas têm utilizado ainda a forma de comprar créditos de carbono para poder neutralizar a sua A emissão. emissão, é. Mas isso é limitado, né? Vai chegar uma hora que os créditos de carbono vão ficar tão caros que ela vai preferir ou vai ter que utilizar desses combustíveis renováveis. Então, vamos falar assim, o futuro seria esse, né? Joaquim, essa questão do crédito de carbono também, como que ele é direcionado realmente para a floresta, para replantar? É duro você Existe, controlar isso, né? sim, existe várias formas, várias acreditações que estão sendo feitas hoje, não só no Brasil, mas no exterior. No Brasil também isso está sendo regulamentado. Mas a gente tem, no caso da macaúba, já existe alguns plantios que estão sendo feitos para crédito de carbono, né? Tá. Uma vez que ela vai ter a produção de crédito de carbono aí muito alta. Primeiro, pelo próprio desenvolvimento da palmeira. Segundo, o endocarpo que é gerado no fruto, né? Hum. Ele é uma fonte de carbono que está ali fixa. Se você não queimar esse carbono e incorporar ele no solo ou utilizar ele como madeira, como algum objeto, né?
como você fixa carbono, né? Então Fixa é uma carbono. maneira também Se você de... não fizer dele o carvão, né? Isso, Aí você fixa, né? Então, por exemplo, ele pode ser usado na construção civil como brita, né? Pode ser usado, fazer já existe tecnologia hoje que você faz um resíduo com ele, faz uma resina e ele faz como se fosse madeira, né? Uhum, Então você fixa o carbono. legal. Joaquim, cá entre nós, o que falta para que a macaúba se torne uma commodity de destaque no mercado nacional e internacional? Cá entre nós, só falta mesmo é a cadeia, né, de pós, né, processamento do fruto, né, se desenvolver, depois a parte de desenvolver os produtos, né, porque nos estudos já indica que há uma alta viabilidade dela Uhum, como matéria-prima, tanto para biocombustível quanto para alimento. As pesquisas têm mostrado que a macaúba, que a gente já sabe disso do conhecimento popular, né, que era uma fonte boa de alimento, né, um óleo de excelente qualidade que se pode comparar ao azeite, né, alto oleico, né, e também para uso, né, de cosméticos, que a gente poderia estar incorporando ela nessa cadeia desses produtos, né? Então, o que falta realmente é consolidar a cadeia de processamento e aí com isso, né, tendo essa cadeia consolidada, os plantios e os fornecimentos vai deslanchar o plantio da Macau. legal. Joaquim, muito obrigado, viu, por você participar e compartilhar seu conhecimento valioso sobre o cultivo sustentável da macaúba aqui com a gente. A sua experiência e dedicação à promoção de práticas agrícolas inovadoras são uma fonte de motivação, especialmente para os pequenos produtores que buscam novas oportunidades. Muito obrigado por enriquecer aqui a nossa conversa com suas contribuições, desculpa. E o que eu vou pedir para você agora, Joaquim, é que você, enquanto eu coloco aqui os seus contatos, para as pessoas que quiserem falar contigo, mandar um e-mail ou te telefonar para saber mais sobre a Macaúba, que você deixasse para a gente uma mensagem aqui para os nossos seguidores. Bem, a única coisa que de vez em quando eu falo é que eu tenho de não ter conhecido a Macaúba quando eu era pequeno, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente toma gosto por aquilo e aí, mas de qualquer E dá forma, tempo de fazer muita coisa, né, Zé? isso. Mas eu me apaixonei por ela aí tem uns 15, 20 anos aí, né? E eu vou até relatar aqui um motivo que a gente começou a pesquisar Macaú. Bacana, bacana. Bem, no começo do biodiesel, os produtores, o pessoal, os técnicos da CAT vieram me procurar para a gente poder fazer um estudo da viabilidade do plantio de girassol aqui na região nossa aqui de Monte Alegre, região da Bragança Paulista aqui, né? Certo. Alta Mogiana. E eu falei ao pessoal, a produção de girassol tem os seus complicadores, mas não é tanto problema. O problema são as maritacas que consomem o girassol todo. E aí, falei assim, então eu acho que o girassol não vai dar para a gente plantar, porque a gente não vai colher, a gente vai só alimentar as Só maritacas. alimentar os bichinhos.
E aí nisso eu assisti um programa de Globo Rural, e aonde apareceu o seu Cinéas, que explorava a macaúba para a retirada do óleo e depois vendia o óleo para o pessoal que fazia sabão, e ele também fazia um pouco. E ele era um dos que fazia esse plantio da macaúba de modo, vamos falar assim, ele atirava as plantas, né, que nasciam embaixo e ia mudando elas de lugar, né, e espalhando para a propriedade dele para ter essa produtividade, para ter ela mais perto dele para ele poder explorar. Certo. E a hora que eu vi essa reportagem, eu falei assim, poxa, a gente tem essa planta aqui na região, porque até então eu passava perto e via, mas não tinha conhecimento da sua utilidade, né? E com isso eu estava para fazer um trabalho da parte de variabilidade genética e na verdade ia ser com alho. E aí eu cheguei para o Carlos Colombo, falei, Colombo, vamos mudar, vamos pesquisar macaúba que vai ser o futuro. Olha só. E hoje a gente está aí já desde 2005, né, que a gente iniciou, e a gente, junto com o Carlos Colombo e muitos alunos que já passaram por lá, hoje a gente tem um determinado conhecimento sobre essa incrível palmeira. Bacana. Eu gostaria que você aproveitasse, então, já que você já deu esse depoimento pessoal aí, que você falasse um pouquinho. Daqui uns dias nós vamos ter aí o Congresso de Macaúba, né? O primeiro Congresso Internacional e segundo nacional. Gostaria que você falasse aqui, que vai ser aqui no Instituto Agronômico de Campinas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho e convidasse as pessoas que estão nos assistindo para que participem, né? Que pudessem participar aí desse evento, que vai ser bem bacana, os estudos que vão ser demonstrados nele, né, Joaquim? Sim, e no Congresso, né, como a gente, além do conhecimento que nós geramos aqui, né, vão ter das outras regiões, né, como o pessoal da Universidade de Viçosa, norte de Minas, com os colegas também das universidades, e além do pessoal da Alemanha, que também tem visto a macaúba aí e estudado ela, ou em parceria com a gente, ou com outros países também, né, do Mercosul, que já explora a macaúba, como é o caso do Uruguai, né? Uhum. O Uruguai tem uma exploração do óleo da amêndoa muito antigo, mas também com base no extrativismo, e que está, entre aspas, em decadência, né? Legal. Então, a gente vai ter todo esse pessoal reunido aqui e mostrando essas experiências aí. Só para confirmar, então, vai ser o primeiro Congresso Internacional e segundo nacional da macaúba vai ser no Instituto Agronômico de Campinas, daqui uns dias, né? Nós estamos agora em outubro, vai ser de 23, 24 e 25 de outubro. É isso, Joaquim? Exatamente. Legal. Então, as pessoas aí que estão assistindo a nossa entrevista e a curiosidade, como o Joaquim mesmo disse, se aguçou a curiosidade, né? Porque eu não conhecia antes, que venham, aproveitem a oportunidade e participem aí do nosso congresso, que vai ser muito bacana. Bom, pessoal, seguinte, conversei aqui com o meu amigo e pesquisador científico Joaquim Adelino de Azevedo Filho. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre contando com você que nos segue nas redes sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail sugerindo aí as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Joaquim, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa e também a todos que ficaram conosco até agora. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.